O tema da mensagem dessa manhã, irmãos, como você já percebeu, ele tem a ver com amizade, mas não é amizade. Eu quero frisar isso aqui. Você ouviu muitas referências à amizade, mas todas elas, você reparou, eu espero, todas elas tinham a ver com Cristo e com o que Deus fez em Cristo para se tornar nosso amigo. É por isso que o tema da mensagem dessa manhã é a doutrina da amizade de Deus. Não é que existe uma doutrina com o nome a amizade de Deus. Até existe. Mas a doutrina que possibilita a amizade com Deus chama-se justificação pela fé somente. E é disso que nós vamos tratar nos próximos domingos, ainda na mesma vertente de consagração. Sim, irmãos, eu tenho uma preocupação de que essa igreja que está recebendo, como os irmãos dizem, os irmãos dão testemunho disso, domingo após domingo os irmãos recebem boa palavra deste púlpito. Sejam os pregadores desta igreja, sejam convidados, você recebe somente o Evangelho. Você não recebe isso de forma perfeita, todos nós somos imperfeitos, mas você recebe isso com responsabilidade, com seriedade. E uma igreja que está sempre recebendo isso precisa necessariamente passar por mudanças. Nós precisamos nos modificar ao longo do tempo, precisa haver crescimento ao longo do tempo. A sua vida precisa engrenar. Eu preguei algumas mensagens em Hebreus 2 a respeito disso. É o tema, a partir de Hebreus 2, e, de certa forma, da carta passa a marcha, vai adiante. Você precisa se mover adiante. Senão você corre sério risco, muito risco. Releia a carta aos Hebreus e você vai ver o autor dizendo, você não pode simplesmente achar que você foi salvo e agora pronto. E aí dá uma olhada para as dificuldades que você enfrenta, dá uma olhada para os problemas que você enfrenta e talvez você vá verificar com algum espanto, e eu espero com alguma tristeza também, que você está enfrentando os mesmos problemas ano após ano. Seja você um rapaz, uma moça, um homem casado, uma esposa nesta igreja, pai, mãe, seja você um filho adolescente, um jovem. Talvez você esteja enfrentando ano após ano o mesmo problema, as mesmas ansiedades, as mesmas dúvidas com relação ao que vai acontecer, o que Deus vai fazer com a gente. Será que o Senhor vai me dar o emprego que eu estou precisando? Será que o Senhor vai resolver aquele problema dentro do meu casamento? Será que o Senhor vai me dar o casamento que eu tanto anseio? Será que eu serei um bom pai, uma boa mãe? E ansiedades desse tipo? Será que finalmente eu vou começar a ter uma vida devocional com regularidade? Será que aquele conselho dado e repetido tantas vezes nesta igreja a respeito de ler a Bíblia, memorizar a Bíblia, falar da Bíblia com facilidade, será que eu vou finalmente fazer isso? Porque se você continua encarando essas mesmas dificuldades ano após ano, não está havendo crescimento. Será que eu vou dar testemunho do Evangelho para alguém? Será que eu vou reagir às situações realmente difíceis que o nosso país está enfrentando agora, como crente? Será que meus sentimentos serão dominados pelos sentimentos de toda a cultura à minha volta? Porque se você está passando por isso, se essas dúvidas vêm e continuam, e ano após ano elas são as mesmas, e você não se moveu, eu temo que o Senhor possa trazer disciplina sobre a sua vida. Eu temo que o Senhor possa trazer disciplina sobre a nossa igreja. E eu temo que isso possa ser uma expressão de ingratidão ao Senhor, que regularmente está despejando sobre essa igreja a palavra dele. Essa preocupação tem tomado conta do meu coração, por isso solicitei pastor Jonatas, solicitei aos pregadores que mesmo na minha ausência continuassem dentro do assunto, do tópico geral de consagração individual, consagração pessoal. Varia um pouco aqui e ali cada mensagem, mas é isso que a gente está buscando e hoje a gente vai fazer isso e a gente vai começar uma série de mensagens nessa parte da carta aos Romanos, que alguns dizem ser o âmago da carta, os capítulos 5, 6, 7 e 8. A carta aos Romanos pode ser facilmente dividida em partes bem definidas. Do capítulo 1 ao 4, Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé, levanta e responde objeções a essa doutrina, exemplifica principalmente na figura de Abraão essa doutrina e mostra como ela é central à própria pregação do Evangelho, mas não só isso.
Então, do capítulo 5 ao capítulo 8, ele mostra os benefícios que essa doutrina trouxe, o lugar em que ela nos colocou e como precisa ser a vida abundante daquele que foi justificado pela fé. Ele começa tratando dessa reconciliação, do modo e dos motivos como ela ocorreu. Ele passa adiante para mostrar que nós estamos libertos do poder do pecado, porque fomos transferidos do domínio, da autoridade da lei, para o domínio e a autoridade da graça que há em Cristo. No capítulo 7, ele desenvolve isso, agora não somente mostrando como isso aconteceu na cruz, mas como isso acontece durante as nossas lutas com o pecado que ainda habita em nós. Nós fomos libertos do poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, como todo ser humano sem Cristo é. Isso é Romanos 6. Mas o pecado ainda está em nós e nós lutamos com ele, ele está presente. Você já aprendeu isso? Daqui a pouco a gente vai cantar isso. Você foi liberto do poder do pecado, você foi liberto da culpa do pecado, mas você não foi ainda liberto da presença do pecado. Então, Romanos 7 trata disso. Finalmente, Romanos 8, aquele maravilhoso texto que começa dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro que eu era um adolescente na igreja lá junto com seu pai. A gente tinha uns 12 anos e a gente era muito curioso com tudo. E a gente uma vez começou a ler sobre o fim do mundo e que vai acabar em fogo e que não sei o quê. E, gente, como é que vai ser isso? E fomos ao saudoso irmão José Cunha, que era o professor da classe de catecúmenos, perguntar para ele: mas como é que é isso? Mas esse fogo vai pegar na gente? Esse fogo vai queimar a gente? Como é que o crente vai estar aí? Como é que é isso? E ele abriu a Bíblia, e eu nunca esqueci isso, Romanos 8:1, olha aqui: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa saber de mais nada, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo termina com aquilo que é a plenitude do Espírito Santo, como ele expõe em Romanos 8. Depois disso, os 3 capítulos sobre a soberania de Deus agindo com a salvação e, inclusive, com relação ao seu povo, o povo de Israel, capítulos 9, 10, 11. E depois, aqueles capítulos mais pastorais, eu acho que é a melhor expressão, dos capítulos 12 até o capítulo 15, podemos incluir as saudações finais no capítulo 16 nisso aí, onde Paulo mostra como aquilo que foi falado antes se realiza historicamente na vida de cada crente, à medida que cada crente se submete primeiro ao conceito, depois à obediência. Irmãos, é sempre assim. Não existe obediência sem conceito prévio. Primeiro conceito, primeiro justificação pela fé, primeiro nenhuma condenação há, agora obediência. Primeiro o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você tem o poder para isso. Primeiro você sabe que pode enfrentar o pecado, porque embora diante do pecado a luta possa apresentar muitas dúvidas, você vai acabar como Paulo, dando graças a Deus por Cristo Jesus. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, é Ele quem me livra do corpo desta morte. É o final de Romanos 7. O conceito estabelecido, então, agora você sabe que pode obedecer. Agora você pode começar a pregar, a prestar culto racional, culto espiritual, lá de Romanos 12. Você sabe que você não precisa ser moldado como o mundo. Você pode experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e por aí vai até o final da carta. O que nós vamos olhar é esse capítulo aqui que dá sentido a tudo que vai vir depois e que é a primeira aplicação óbvia da doutrina que foi apresentada dos capítulos 1 ao 4, doutrina da justificação pela fé. E você vai notar, e se você foi aquele crente que está bem zeloso, que quando recebeu lá a ordem de culto da igreja, deu uma olhada no texto e foi ler, maravilha quando o pastor vai pregar, né? Pastor, já li o texto da mensagem de hoje. Eu ainda não ouvi isso aqui, não. Não estou dizendo que não acontece, estou dizendo que eu não ouvi. Romanos 5, de 1 a 11, você sabe que vai terminar se você leu no grande tema da reconciliação. Reconciliação fala muita coisa, né? Reconciliação já começa a dizer que havia uma divisão, uma separação.
Mas também está dizendo que antes estávamos juntos, não é? Porque precisa haver uma reconciliação. Romanos 5, de 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou envergonhados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem proporcionado a essa igreja realizar, tanto aqui como em outros lugares, na Amazônia, na África, no Sudeste Asiático. O Senhor tem colocado essa igreja ali através de eventos, de missões, e nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a evangelizar esse local onde a tua igreja está, para que aquilo que alcança longe, alcance também perto. Concede cada um aqui tenha desejo de pelo menos convidar alguém para vir ouvir o Evangelho aqui, porque isso já trará alguém para perto da graça de Cristo, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito através dessa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem guardado o teu povo. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado com a tua palavra. Muito obrigado porque nossas crianças desde muito cedo ouvem a tua palavra, ouvem as canções de louvor, ouvem as orações. Muito obrigado porque nos veem nos levantar e abrir a Bíblia. Nos ouvem recitar as Escrituras, recitar os emblemas de fé. Que essas crianças muito cedo confessem Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, Senhor, e continua a dar-nos crescimento. Abençoa os eventos que estão marcados para as próximas semanas e meses. Pedimos a tua graça, Senhor, para que em tudo isso, o único objetivo de qualquer grupo da igreja, de qualquer diretoria da igreja, seja sempre e somente que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, Senhor. Que seja isso que aconteça. Que cada marido aqui seja Cristo para a sua esposa. Que cada esposa aqui represente Cristo para o seu marido. Que os pais representem Cristo para os seus filhos. Que os filhos experimentem a obediência de Cristo a seus pais, assim como Cristo em tudo foi obediente a Deus Pai. Senhor, ajuda-nos a ser irmãos uns dos outros, a sermos amigos que buscam sacrifício. Sim, Senhor, que buscam sacrifício e não um retorno rápido, não alguma vantagem, não algum benefício nas nossas amizades dentro da igreja, mas que nos coloquemos à disposição dos nossos irmãos, inclusive daqueles com quem temos menos afinidade, Senhor. Dá-nos graça para que sejamos instrumentos teus. Temos ouvido tanto, Senhor. Temos ouvido sobre nos colocar fora do centro da nossa própria vida, fora do centro da vida de nossa igreja, fora de todas as coisas onde devemos colocar o Senhor no centro para que sejamos instrumentos teus. Dá que não somente nossas irmãs, mas também os nossos jovens, também os homens da igreja, também as crianças da igreja, todos sejamos absorvidos por esses ensinos, Senhor, que são ensinos da Tua palavra, para que nós sejamos testemunhas fiéis da graça de Cristo, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, portanto, Senhor. Visita, Senhor, as nossas irmãs tão grávidas. Ó Deus, que elas já tenham no seu coração o desejo por essa criança, não para se realizarem, não para se sentirem alguma coisa, mas porque alguém que o Senhor coloca no ventre delas e depois nos seus braços para ser moldado conforme a imagem do Filho, Senhor.
Que cada pai tenha essa responsabilidade, cada pai se lembre que na tua palavra os homens são responsáveis pela criação de seus filhos, Senhor. Sim, os homens. Que cada um de nós tenhamos isso em mente, Senhor Deus, e sejamos modelos para nossa esposa, para os nossos filhos, para as outras crianças da igreja. Abençoa-nos, Senhor, para que se houver algum rapaz nesta igreja, algum adolescente cujo pai não confessa a fé ou não está expressando a fé como deveria, que esse rapaz encontre na igreja homens que sejam modelos de fé, para que não cresça sem um referencial masculino que declare Jesus como Senhor e Salvador. Que o mesmo ocorra, Senhor Deus, com relação às nossas irmãs, que elas se tornem modelos para as jovens, para as moças da igreja. Algumas que estão caminhando para o casamento, que essas jovens encontrem mulheres que não se preocupem em traduzir e transmitir para elas experiência de vida, por melhor que sejam. Que elas transmitam Cristo, Senhor Deus, como ser uma esposa cristã, como ser uma mãe cristã, como ser alguém que dá a liga do lar de forma cristã, Senhor. Concede que assim seja na vida da tua igreja, que nós vivamos, de fato, a experiência para a qual o Senhor nos salvou, nos resgatou e nos reconciliou contigo mesmo. Por isso, fala-nos nessa manhã, quando abrimos mais uma vez a tua palavra, que o teu nome seja glorificado, à medida que cada irmão, cada irmã que está ao alcance dessa mensagem, ou que estará, seja cada vez mais tornado à semelhança do Filho de Deus, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Esse capítulo mesmo pode ser dividido em 3 partes, a partir de 3 palavras que eu peço que você observe aí. A palavra pois, no primeiro versículo, justificados pois, que significa então, ou uma vez que, ou já que eu falei tudo isso do capítulo 1 ao capítulo 4, por causa disso, justificados, e aí segue. No versículo 6, a segunda palavra é porque. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Está dando motivos de por que Cristo fez o que era necessário para que nós fôssemos justificados diante de Deus. A terceira palavra está no verso 9. Na nossa versão é a primeira palavra. Logo, ou seja, o que Paulo vem fazendo ao longo da carta, o que ele já vai fazendo, de certa forma, nos primeiros versos, ele aqui coloca de forma explícita as conclusões, os resultados lógicos. Logo, muito mais agora, é o se então. Se foi dessa forma que ele fez, então, agora, entende? Basicamente, ele vem fazendo isso desde o início do capítulo, mas agora ele está dentro do capítulo falando se a justificação foi feita por causa desse motivo e desse jeito, então agora que a gente já está justificado, e aí ele vai seguir. Leia o texto aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Os seres humanos querem paz de Deus. Nós precisamos de paz com Deus. Nós precisamos que Deus não tenha nada contra nós. Nós precisamos é que Deus passe a sua justiça como um raio-x na nossa alma e apareça ali a figura do Filho de Deus. Porque se aparecer a minha, se aparecer a sua, nós estamos irremediavelmente perdidos. Nós não passamos pela justiça de Deus, e esse é o ponto. Deus não vai me comparar com outra pessoa, com outros maridos, com outros pais, com outros pastores. Deus vai me comparar com o seu Filho, com a justiça que há em seu Filho e que é traduzida no Antigo Testamento pela lei de Deus. E quando comparados ali, nós falhamos, todos nós falhamos. Miseravelmente, completamente, totalmente. Portanto, quando Deus passa o raio-x para ver paz, tem que aparecer o Filho de Deus. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o tema. Você vai ver que ele vai repetir Cristo, ele vai falar sobre a morte de Cristo mais de uma vez nesses 11 versículos. É por Cristo. Deus não está interessado em nada que você faça, em que eu faça. Está interessado em se Cristo é quem nos reveste com a sua justiça. E isso se dá pela fé. Significa que eu apareço como um mendigo diante do Senhor. Não posso fazer nada, Senhor. Se o Senhor não me salvar, eu estou completamente perdido. Que audácia nossa, que acinte acharmos que podemos fazer qualquer coisa
para alcançarmos salvação de Deus. Eu tenho que ser bom o suficiente. Eu tenho que fazer caridade o suficiente. Eu tenho que ser calvinista de 5 pontos. Algumas dessas coisas são totalmente desprezíveis, outras coisas não. Mas que audácia é quando nós achamos que podemos satisfazer a justiça divina? Parece que Deus é apenas um ser melhorado, um ser humano melhorado. Deus é o totalmente outro, como você já ouviu nessa igreja várias vezes. Não há possibilidade de nós chegarmos a Ele, a não ser por meio de Cristo Jesus, e isso dá pela fé. Fé que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus é o autor dela. Você precisa dele até para crer. Somos nós que cremos, mas quem nos capacita a crer é Ele. Se Ele não fizer isso, nós estamos irremediavelmente perdidos. Pastor, como alguém vai ser salvo? Aí eu lembro as palavras de Jesus, as palavras do anjo. Aos homens é impossível. Uma série de coisas é impossível aos homens, mas a Deus nada é impossível. É por isso que eu e você podemos ser salvos. Mas como assim? E o que eu faço então? Se apresente diante de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz Paulo nessa mesma carta. Todo que invocar. Como? Não interessa como, apenas diga: Senhor, salva-me. Salva-me. É isso que você tem que fazer. Esse é o papel do pecador. Salva-me. Socorre-me, eu estou perecendo. Pior do que Pedro afundando no mar da Galileia. Eu estou indo para a eternidade sem Jesus Cristo. Senhor, salva-me. Ninguém, nunca, em nenhum momento da história que tenha feito esse clamor diante de Deus, deixou de ser ouvido por Deus. Ninguém. Mas é por meio de Jesus Cristo, é mediante a fé, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça. Que graça? A essa posição de justificados que vai produzir tudo o que vem depois. E nela, por causa disso, nós estamos firmes. Ele prossegue. E nos gloriamos na esperança. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, ele já contou um resultado da justificação. Paz com Deus. Agora, outro resultado. Nós nos gloriamos no futuro. Nós olhamos para o futuro com esperança. E mais, nós queremos ver a glória de Deus. Não apenas olhamos para o futuro com esperança gloriosa daquilo que nos virá, mas também queremos ver a glória de Cristo. O crente anseia por essa visão beatífica, essa visão que muda tudo e que a cada minuto da eternidade vai nos transformar de glória em glória. Porque você verá Cristo como Ele é. Essa é a promessa. O ainda não passa e finalmente chega o já. E é um já eterno. Nos gloriamos na esperança da glória. Não somente isso, não acabou não. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando alguém pode se gloriar em problema, em dificuldade, em obstáculo, ou essa pessoa é completamente louca, ou essa pessoa está mentindo, ou essa pessoa tem alguma coisa que os outros não têm. Só tem isso. Ninguém se gloria em tribulação e se apresenta como alguém que está numa normalidade do que o ser humano é quando nasce nesse mundo. Ou ficou completamente maluco, ou está enganando as pessoas, ou então tem Cristo e foi justificado pela fé, tem paz com Deus. Aonde as tribulações, ao invés de serem motivo de murmuração, ao invés de serem motivo de reclamação, elas se tornam produtoras de perseverança, de constância. Os irmãos ouviram aqui há algumas semanas uma mensagem, se não me engano, o pastor André Castro pregou sobre perseverança. E a ideia de perseverar é característica do crente. Crente persevera. Crente não sai da igreja quando tem problema, ele fica na igreja. Crente persevera na fé quando todo mundo está dizendo que Cristo não vale nada. Crente persevera em que Cristo fez a obra completa quando todo mundo está dizendo você tem que fazer alguma coisa também. E a tribulação produz perseverança. Perseverança torna você experiente. Sim, é a perseverança que torna você experiente.
É a perseverança no ministério, por exemplo, que torna você, meu irmão, que vai ser pastor, que quer ser pastor, experiente. Você começa tropeçando, por melhor que seja o seu preparo. Você encara situações que você nunca encarou antes. E depois de 40 anos de ministério, você ainda vai aprender alguma coisa no próximo domingo, quando aquela irmã se colocar diante de você, e você vai ter a dolorosa experiência de viver mais uma vez a tribulação. E aí você vai se tornar perseverante de novo. E aí você vai se tornar mais experiente. E aí você vai confessar que você ainda precisa do Senhor, exatamente como no primeiro sermão que você pregou, depois de ter sido ordenado ao ministério. E essa experiência, ela produz esperança. Sim. A esperança do crente não é um talvez dê certo. Nunca é. A Bíblia nunca se refere à esperança como isso. A esperança do crente sempre é gloriosa, mas o modo como ela acontece, Ele vai fazer de novo como sempre fez. Ele vai fazer outra vez como fez anteriormente. Ele vai cumprir como sempre cumpriu. Ele é fiel e eu posso descansar nisso. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Na sua versão, a palavra grega significa confusos ou envergonhados. Você já viu aquele camarada que, e rapazes, por favor, aprendam essa lição. Aquele camarada que ele leu mal as indicações da sua namorada e resolve que vai fazer o pedido de casamento num estádio cheio de gente na hora do Kiss Me. Todo mundo lá dando um beijo e tal, e ele acha que essa é a hora. Oh, rapaz, e quando dá certo? Quando ela, olha, decepcionada, se sente exposta, ou aquele não era o momento, ou eles ainda não estavam naquele ponto, e o rapaz fica lá, diante de todo mundo ali. Que vergonha, que vexame, que decepção, que frustração. Isso nunca vai acontecer com quem crê em Cristo. Não há modo de nenhuma das suas promessas caírem. Ele sempre sabe o tempo certo de cada coisa que faz com a gente. Essa esperança não nos deixa envergonhados, decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Está derramado em nosso coração, como está aqui na nossa versão, é derramado, não significa é derramado toda hora, não, ele foi colocado. Aliás, todo esse texto vem colocando as situações como tendo ocorrido, elas já aconteceram. Por exemplo, quando se diz pelo qual obtivemos também acesso pela fé, esse verbo obtivemos aí, o tempo verbal grego dele tem um sentido muito interessante para nós, e que às vezes você perde em português. Alguma coisa que foi feita no passado, mas cujos efeitos continuam acontecendo agora e vão continuar. Entendeu? Foi feito lá, já está feito, mas os efeitos estão aqui e vão continuar. 5, 6, 7, 8, em todos esses capítulos e dali para frente também. E aí Paulo chega ao porquê. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele está falando uma coisa óbvia, a gente quer ficar pisando muito no texto. Paulo está dizendo o seguinte, pensa bem. Às vezes a gente quer fazer altos arroubos de teologia e esquece a simplicidade do texto. E sim, a gente pode se aprofundar muito num texto como esse. Mas a primeira coisa que você faz com qualquer texto bíblico é se beneficiar da coisa mais óbvia que está no texto, ao invés de depois ir observar os cômodos da casa todo. Sente-se na sala, aproveite o sofá, o ar-condicionado, beba a bebida que foi servida. Depois você vai ter tempo para ver outros meandros da casa, mas agora fique à vontade, você foi colocado na presença de Deus. Obtivemos também acesso, essa palavra aqui é bem interessante, porque ela tem a ver com a qualidade de uma condição. É uma condição cuja qualidade permite que você esteja num determinado ponto, num determinado lugar ou na presença de alguém. Eu não posso ser apresentado a uma rainha, a um rei, simplesmente chegando lá, batendo na porta.
Mas se eu for introduzido por alguém, e então se for colocado na corte, então agora talvez eu me veja diante daquela monarca, daquele monarca. Mas primeiro você tem que satisfazer uma condição de que alguém coloque você ali dentro. Nós fomos colocados no Santo dos Santos, na presença do Pai, na sala de estar da casa. Aproveite. É lá que a gente está. Por quê? Porque quando a gente nem ligava para aquela casa, nem nada para aquele anfitrião, ainda assim, ele fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos colocar lá dentro. Essa coisa óbvia que Paulo está colocando aqui. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Paulo não está falando sobre cada circunstância dessa que você pode pensar ao longo da história em que uma pessoa deu a vida para salvar, às vezes, um grupo de pessoas, onde havia pessoas boas e pessoas não tão boas assim. Paulo não está tratando disso aqui. Ele está tratando do pensamento mais óbvio, mais tranquilo que vem à mente de qualquer pessoa, não. Por aquela pessoa eu estou disposto até a fazer um sacrifício, mas essa aqui não me impede isso, não. Esse é o coração humano, esse é o raciocínio humano, e existe certa lógica boa nisso. Você não joga pérolas aos porcos. Mesmo no discipulado na igreja, quando uma cultura de discipulado está se instalando na igreja, eu sempre aconselho o seguinte: pastor, escolha 2 ou 3 homens, talvez só 2. Discipule-os através de um tempo como 1 ano, para que depois eles se tornem discipuladores. Se você pegar 20 pessoas, você vai perder tempo com gente que está ali e que não vai se interessar por aquilo imediatamente, talvez nunca se interesse. Vamos ter aqui uma aula de discipulado. Aí vem um monte de gente. Não faça isso. Discipulado não é aula, embora possa incluir. Discipulado é vida sendo passada para o outro. Então você pega uma pessoa, 2 pessoas, e vai aumentando esse grupo gradativamente, à medida que mais discipuladores são formados na cultura daquela igreja. Mesmo aí, a gente aplica o pensamento óbvio de que há algumas pessoas que vale a pena você se esforçar mais por ela. E há outras que você deve deixar um pouco para alcançá-la no momento certo. Espero que você não esteja pensando que é isso que eu estou falando que um pastor faz. O pastor, ele investe estrategicamente em pessoas que vão multiplicar o discipulado, mas ele não deixa de olhar aquela pessoa que está descuidada, aquela pessoa que está fraquinha. São essas que dão dor de cabeça. É que além do trabalho que você tem que fazer, ainda tem, não posso deixar aquela para trás, eu tenho que ir lá. É isso que você, meu irmão, que vai ser pastor, vai ter que fazer. Mas o raciocínio é lógico, é isso que Paulo está falando aqui. Por alguém justo, alguém pode até se arriscar a morrer. Morrer por um pecador, aí só se você amar muito. E se você amar incondicionalmente. E se você amar sem esperar nada em troca, porque você sabe que ele, que ela não vai poder dar nada a você. E foi exatamente isso que Cristo fez. E é isso que Paulo está dizendo no porquê. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova, e esse é um dos textos mais maravilhosos das Escrituras. Você está com a Bíblia aberta aí, então leia junto comigo, vai. Leia aí o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Novamente, Paulo não está dizendo... Lá você era pecador, agora você não é pecador. Isso é se perder na leitura. Isso é ler mal literatura. Não é preciso ser crente, não. Um bom leitor de literatura vai entender o texto. Paulo não está falando sobre essas condições. O que Paulo está dizendo é que quando nós simplesmente não dávamos a mínima para Deus, estávamos em rebelião, e vamos lembrar, o pecado se manifesta de 3 formas: ignorância da lei de Deus, imundície diante de Deus e rebeldia contra Deus. Quando nós estávamos nessa condição, dando as costas para Deus, não importa quão religioso ou religiosa você tenha sido, achando que inclusive pode compensar Deus, pode comprar alguma coisa da sua salvação. Quando nós estávamos nessa condição terrível, Ele deu a vida por nós.
O Pai prova o seu amor, o Filho prova o seu amor no fato de que o Filho se apresenta espontaneamente para pagar a dívida que nenhum pecador poderia pagar, sustentando assim a justiça do Pai, conforme o capítulo 3 dessa mesma carta ensina. De modo que, como também está escrito, capítulo 4, Deus consegue ser justo e justificador do ímpio. Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, totalmente alheios a Deus. E aí vem o verso 9. Ele falou o porquê. E o porquê deveria nos levar ao logo, né? Quando você não ligava para Deus, quando você achava que era bom ou boa demais, quando você achava que o que você era capaz de fazer religiosamente, Deus tinha que aceitar aquilo e estava muito bom para Ele. Quando você estava nessa condição, sem que você pudesse, sem que você nem mesmo quisesse, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora. Se você foi buscar lá fora o mendigo, imundo, sujo, faminto, nessa condição, se você não chegou lá e disse, olha, se você se arrumar um pouquinho, eu sou capaz de te dar uma comida aqui na varanda da casa. Mas se você foi lá e trouxe assim, e disse, eu tenho comida, eu tenho banho, eu tenho cama para você. E agora você põe dentro daquela sala. Você vai estar disposto a fazer muito mais agora. Exatamente isso. Muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue. Olha a morte de Cristo aí de novo. Seremos por Ele salvos da ira. Coloca o teu coração em paz. Não tem ira para Deus, para o crente. O crente não existe mais nenhuma ira. Porque o sangue de Cristo, ou seja, o sangue derramado, Cristo morto, é o emblema de que toda a ira de Deus, justa ira de Deus, aquela que está emparelhada certinho com a santidade de Deus, com a lei de Deus e com a própria figura do Filho, toda essa ira se abateu sobre o Filho de Deus na cruz, para que eu e você fôssemos salvos da ira. Agora, você foi justificado, não tem ira. Lembra, você vem à mesa cada mês, porque Cristo foi à cruz para receber a ira sobre si. 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, e aí entra o tema da reconciliação, éramos inimigos. Não, a gente pensa assim, não, eu era religioso. Eu era melhor que religioso, eu era espiritual. Tem essa turma, né, que gosta de pensar assim. Você era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos, nós precisávamos ser reconciliados. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, onde às vezes a gente só conhece um único versículo, né? A gente só conhece se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é? As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Mas olha o versos 18 em diante. Ora, tudo isso, essa nova criação em Cristo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando aos crentes a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos reconcilia, e a doutrina se chama justificação, porque quando Deus olha para aqueles que creem em Cristo, aqueles que levantaram as suas mãos, nuas, sujas, vazias, e disseram, salva-me.
Quando Deus olha para esses agora, Ele vê a figura estampada do seu Filho sobre nós. Ele vê a justiça do seu Filho. Não é à toa que Paulo vai dizer, Ele se tornou da parte de Deus santificação, salvação e justiça. Muito mais, irmão. Muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Muito mais. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, esquece qualquer acusação do diabo. O diabo gosta de acusar, o diabo gosta de dizer o óbvio para você, e você cai muitas vezes, ano após ano. Olha como você é uma pecadora, olha os pensamentos que você tem, meu irmão, olha o que você está fazendo e ninguém está sabendo. E o diabo apresenta essa coisa óbvia. E você deveria responder exatamente isso. Mas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. 2, quem trata do meu pecado comigo é o meu Deus, não é você. Essa deveria ser a sua fórmula de fazer exorcismo. Se você quer uma fórmula batista bíblica reformada de exorcismo, não é sai, rad retro, não é nada disso, não. É quem trata do meu pecado é o meu Pai Celestial. E Ele trata. E Ele trata. E Ele está tratando agora nessa pregação. E Ele trata daqui a pouco na conversa com o irmão. E Ele trata na leitura da Bíblia. E Ele trata através de um evento que faz você lembrar que você precisa se arrepender e abandonar aquele pecado que está vencendo você. E Ele trata dizendo, você não está preso a esse pecado, ele não é mais teu Senhor. Não se envolva de novo, não se entregue, apresente seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pela sua morte, seremos por ele salvos da ira. E Paulo não está satisfeito. Ele faz o que todo bom semita, mesmo escrevendo em grego, faz. Ele repete, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, ele repete, viu? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo é que a sua salvação ela se torna cada vez mais abundante, mais vida. Paulo não está interessado em falar de morte. Morte é a de Cristo, é a que nós anunciamos. Ele fala de vida. Vida de Cristo está em nós. Vida de Cristo que vai se tornar abundante à medida que ele desenvolve o tema e chega no capítulo 8. Vida de Cristo, vida abundante. Isso não é mágica, isso não acontece de um momento para o outro, isso acontece no momento, a partir do momento em que você começa a entender, em que você começa a crer, em que você começa a confiar nisso que está aqui. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se a morte dele nos reconciliou, nos justificou, muito mais sendo reconciliados, nós seremos salvos e a vida dele se refletirá, se revelará na nossa própria vida. Mas ainda não acabou. Tem o último verso. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos em Cristo, nós nos gloriamos no Espírito, né? O Espírito foi derramado, o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito que nos foi dado, e nós nos gloriamos em Deus Pai por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu a Trindade colocada aqui? Você viu a Trindade exercendo salvação? Não apenas isto. O que deve chamar a atenção nesse texto também é as vezes em que Paulo, você pensa que ele está acabando e fala, não, tem mais uma coisa. E tem mais ainda. E muito mais. As expressões que se multiplicam é para dizer, você foi colocado numa posição, justificado pela fé. Você já aprendeu a definição dessa doutrina. É o que Paulo defende, explica, exemplifica, comenta do capítulo 1 ao capítulo 4. Significa que numa transação dentro da Trindade, você foi declarado justo. Quando a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, ela não está dizendo, isso nunca aconteceu, que Deus pegou os pecados, seus pecados, e colocou esses pecados em Cristo, para que Cristo, então, se tornasse pecador e morresse na cruz pagando o preço. Não foi isso que aconteceu. Cristo nunca pecou, nunca houve pecado no Filho, de forma alguma, em nenhum momento, nem antes, nem durante sua morte, nem depois da sua morte. O que Deus pegou foi a culpa do pecado e colocou-a sobre o seu Filho.
e a justiça do seu Filho colocou sobre você. Entendeu? É imputação. Essa é uma doutrina importante a respeito de justificação. A justiça de Cristo é imputada. E você que não vale nada, você que não presta, você, um pecador, uma pecadora miserável, como também eu sou, recebemos o título de justos. Ou a expressão mais correta, mais específica, mais clara, justificados. E isso é impossível de ser alterado, porque essa declaração no tribunal de Deus não pode voltar atrás. Deus não erra em julgamentos. O nosso judiciário faz isso o tempo todo. Mas o tribunal de Deus não erra em julgamentos. E uma vez decretado justo, você está naquela sala. Nada pode tirar você daquela sala. Dali é só para entrar para o resto do palácio, que é ainda muito maior. Portanto, 3 coisas. Primeiro, pare de desconfiar de Jesus. Pare de pensar que Jesus não fez tudo o que ele falou que tinha feito. Pare de achar que o está consumado da cruz está mais ou menos. Pare de dar ouvidos ao diabo. Quando você ouve ao diabo, você está desprezando Jesus. Pare de desprezar Jesus e desconfiar dele. Pelo contrário, confie nele. Ele fez a obra completa. Você está naquele lugar, nada pode mover. Segunda coisa, pare de confiar nos seus próprios sentimentos a respeito disso. Meu irmão, sentimento não ajuda. Nem o nosso sentimento, nem o nosso intelecto, nem a nossa vontade nos ajudam com isso. É por isso que a Bíblia chama de coração, o centro do intelecto, da vontade, o centro das nossas emoções, nossos sentimentos, só Deus trabalha. E que bom que Deus está trabalhando no seu coração. Por que a gente canta, dá teu coração a Jesus? Já chega de hesitação. Aproveita essa ocasião, dá teu coração a Jesus. Porque é justamente algo com que nós não conseguimos lidar. Ele continua sendo ainda enganoso. À medida que você cresce na fé, esse coração vai sendo moldado cada vez mais ao coração de Cristo. Você nunca vai conseguir lidar com ele sem o Espírito Santo. Para de confiar nos seus sentimentos. Para de confiar mais nas circunstâncias. Elas às vezes serão boas, às vezes serão terríveis. Às vezes você se sentirá no topo da onda, às vezes no fundo do vale. Vai ser assim até o último dia. Que a eternidade só depois que Jesus chamar você ou que ele voltar. Aí sim, novos céus e nova terra. Aí não tem vale nesse sentido. Para de confiar em você. Por um lado, a gente despreza o que Cristo fez. Por outro lado, nós damos mais peso ao que sentimos, ao que vemos. Finalmente, a grande lição daqui, o fato de que Deus se reconciliou para se tornar nosso amigo, para nos trazer para dentro da sua casa. Glorie-se. Irmãos, gloriemo-nos. A gente canta isso e a gente nem entende o que significa isso. A gente tem que saber bater no peito e dizer, o meu Deus é inigualável. Mas não é para me dar um carro do ano, não é para nunca me deixar doente, não. Ele pegou um pecador, venceu a coisa mais terrível para Deus vencer, para salvar a minha e você, a própria justiça dele. Não é o pecado, você pensa que é o pecado? Não. O que estava diante de Deus, impedindo-o de se reconciliar, era a sua própria justiça. E Deus não pode alterar a sua justiça sem deixar de ser quem Ele é. Como que Ele faz isso? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Gloriemo-nos. Gloriemos na esperança futura. Fale mais do céu. Quando você começar a falar do céu, você vai ver que a Bíblia fala muito mais do céu do que você pensa. Fale mais da glória de Cristo. É impossível parar a cruz. Impérios se levantam, tentam, se dissolvem, morrem, passam, a cruz permanece de pé.
Cruz aqui como símbolo do Evangelho da graça de Cristo. Você pensa que não vai alcançar os confins da terra? Vai alcançar os confins da terra. Tem alcançado os confins da terra. Não há barreira capaz de impedir o avanço, a pregação do Evangelho. Gloriemo-nos. Por um lado, confiamos em Jesus. Por outro lado, não colocamos a confiança em nós mesmos. Por outro lado, gloriemo-nos. Nos gloriamos em Deus, por meio de Jesus Cristo, por quem obtivemos a reconciliação. Estávamos juntos, lá no Éden. Nos rebelamos e demos as costas, mas Ele fez tudo isso e nos reconciliou. Só pode ser melhor do que estava antes. É isso que Paulo está falando. Então, gloriemo-nos. Gloriemo-nos nas tribulações. Senhor, mais uma tribulação. Que bom que eu posso chorar com o Senhor. Que bom que eu posso chorar com os irmãos. E que bom que essa tribulação vai me tornar perseverante. Essa perseverança vai me tornar experiente. Essa experiência é a experiência para viver no céu. Não é experiência só para você viver aqui, é experiência preparando você para o céu. Cada pessoa nesse ambiente aqui está se preparando ou para o céu ou para o inferno numa taxa de 60 segundos por minuto. Você está sendo preparado para o céu, meu irmão. Glorie-se na esperança futura, glorie-se na glória de Cristo. Você vai ver o rosto do seu Salvador e isso não tem preço. Tem sim o sangue dele, a morte dele na cruz. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos reconciliou. Não tem ninguém que possa nos tirar dessa posição. Que o teu nome seja glorificado e que nós nos gloriemos em ti. Abençoa os irmãos aqui, para que nenhum de nós fique no mesmo ponto onde está, mas que avancemos, confiando no Senhor, para a glória do teu nome, no qual oramos. Amém.